Olá, paz seja com todos, como vocês estão? Seguindo nossa jornada de leitura bíblica em um ano, estamos lendo o livro de Josué. Hoje nós vamos ler o capítulo 23 e 24. Vamos lá? Já pega a sua Bíblia, vamos acompanhando. Josué capítulo 23. E sucedeu o quê? Muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho, entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho distribuído, até ao mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus a impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas o Senhor vosso Deus vos achegareis como fizeste ao dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e, quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem dito. Porquanto guardai muito a vossa alma para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes, vos achegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós e a elas entrardes, e elas a vós, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis que todo o vosso coração, em toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis, e sobre a boa terra que o Senhor vos deu. Capítulo 24. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante dele. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitavam vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai,
da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E, tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e aos egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu vi, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei da vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruíste dante vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e veio e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando-vos o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejavam contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigarzeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. Eu enviei vespões de diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habiteis nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará a vós e fará mal e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então vos disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolherdes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia
com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras do livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que está de junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E, depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da herdade, em Timnat-Sera, que está no monte Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Concluímos assim a leitura de hoje e concluímos também o livro de Josué. Que alegria! Vamos seguindo juntos. Posso orar por você agora? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, por cada pessoa que está comigo nesta jornada de leitura bíblica. Senhor, alcança as almas, alcança as vidas, alcança as pessoas, Senhor. Cada um, ó Deus, que precisa ouvir a Tua palavra, as Tuas leis. Ah, Senhor, eu digo como disse Josué, eu e a minha casa serviremos para sempre ao Senhor. Alcança, Senhor, as vidas que também seguirão ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dá forças, dá sabedoria, dá graça, dá entendimento, para que possam te seguir e te servir nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.